Só para quem tá assistindo e não reconhece, que às vezes a pessoa ouve a música e não sabe de quem é. Conta pra gente aí, ou canta, né? Não sei como é que você quer fazer aí e tal. Posso cantar também, né? A Opa! galera Então vamos lá. vai saber, né? Pintor do mundo é mais conhecido, o refrãozinho, né? Sim. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito Deus. Essa aí, ó. Pelo amor de Deus, essa música aí é cantada por adultos, por crianças, por todo mundo, né? Todo mundo. Essa música foi um presente lindo de Deus. Ela me surpreendeu. Eu não tive a intencionalidade de fazer uma música infantil. Não era a minha ideia. Mas eu acho lindo porque essa música, se não me engano, ela foi lançada em 2017. A gente já está em 2024 e eu ainda vejo as crianças cantarem. Então eu já cantei para uma geração que já é adolescente hoje e a geração de crianças de hoje ainda continua me ouvindo. Toda igreja que eu vou, todo show que eu vou, tem um público infantil cada vez maior. Então essa música você fez como uma música normal, um público normal. Eu vou gravar uma música. E quando que você percebeu que ela também tinha um viés ali, que as crianças também estavam envolvidas? Foi depois de lançada. Olha, ela surgiu assim. A história dessa música é assim. Não foi aquela música gerada naquele ambiente de oração. A coisa mais diferente assim que aconteceu. A Rádio 93, que é a rádio da minha gravadora lá no Rio, fez uma promoção. E um dos ouvintes ia ganhar um passeio de helicóptero comigo. Era o meu primeiro passeio de helicóptero também. Eu tava mais empolgado que o ouvinte. E aí começamos a sobrevoar o Rio de Janeiro e absurdamente, já é bonito embaixo. Sim. Em cima é incrível. E quando eu olhei pela janela, eu tenho essa foto e eu me lembro de observar assim que aquele amarelinho da areia que sincronizava perfeitamente com aquele, não era nem azul e nem verde, aquele tom do mar. Na direita tinha uma rocha acinzentada com um pouco de verde no meio dela e um brilho extraordinário do sol refletido na água. Aquela imagem ela ficou na minha cabeça e não teve como. Essa frase veio de imediato. Quem pintou o mundo? Meu Deus. Quando essa frase surgiu na minha mente, eu disse, uau! Eu interrompi o passeio, abri meu bloco de notas e eu comecei a pensar, Senhor, que coisa incrível. Eu comecei a pensar que esse mesmo Deus que escolheu a cor de algo assim muito grandioso como o céu, que é muito grande, que é extensivo, vai além do que a gente vê, ele teve o mesmo zelo de escolher a cor de uma flor, que é algo muito pequeno. E essa grandeza com essa simplicidade era algo que começou a mexer ali comigo naquela visão. Então eu falei, vou escrever sobre isso. E aí eu comecei com a pergunta, quem pintou o mundo? E aí pensando nessa coisa das cores e da grandeza e a simplicidade, eu comecei, quem escolheu a cor? Aí você pega o desenho de uma criança, é sempre assim, né? Sol amarelo, verde na floresta e vermelho em uma flor. E aí então a música foi surgindo. Quem pintou o mundo? Aí eu pensei, o que eu mais posso falar sobre cores, né? Aí me lembrei de paleta de cores. Quem escolheu os tons? Profundo demais. Aí comecei, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. Só que aí eu tive a sensação que eu tava falando, era bonito pensar no Criador dessa maneira, mas era algo muito ecológico. Naquela época, 2017, não existia uma música gospel que falasse nesse sentido. Todas eram ou de adoração para Deus ou sobre as lutas da vida, nada nesse viés. E eu falei, eu preciso trazer essa música para a vida da pessoa. Então eu falei, o maior pintor do mundo, eu comecei a lembrar de quadro, exposição de quadro, tá pintando a minha história. Inicialmente, toda vez que o pintor, eu me lembro de algumas pinturas que eu vi alguns amigos fazendo em parede, ela sempre começa meio sem sentido. Às vezes rabisca com lápis, então ela começa sem cor.
e termina colorida. Eu comecei, ela não tinha cor. E eu parei aí a música porque eu não conseguia achar a próxima frase. O helicóptero desceu, passaram-se Você pensou tudo isso dentro do helicóptero. Dentro do helicóptero. Mas a música parou aí. Uhum. Passou alguns dias e eu pensando nessa música. E eu escrevo com melodia. E eu tava achando a melodia bonita. Eu tava achando a música bonita. Ela tava mexendo comigo. E eu comecei a procurar alguma coisa pra conectar. E eu sou alguém que eu gosto muito da mensagem cristocêntrica, a mensagem do Calvário. Para mim é a mensagem mais poderosa que existe, essa mensagem. E eu comecei a falar, eu queria trazer a cruz de Jesus para essa, sabe, o plano salvítico para dentro dessa música. O maior pintor do mundo tá pintando a minha história, ela não tinha cor. Lembrei de um hino da harpa, que é poderosíssimo o poder da tinta. Porque o hino fala que a gente é alvo mais que a neve, lavado por um sangue que é vermelho. Uhum. Como é que você se banha num sangue vermelho e fica branco? Uhum. Né? Limpo, no sentido de pureza, como a neve. Eu falei, esse sangue veio da cruz, né? E eu comecei a enxergar a cruz como um pincel. Aí então, a cruz foi o pincel do autor. Aí a música deslanchou. Aí ela foi embora, aí a gente terminou essa ideia da obra que sou eu, né? Imaginei essa coisa do quadro e desse pintor que pintou o mundo inteiro. Na minha mente, assim, ele foi pintando o mundo. No final ele senta, ele pega um quadro, coloca o meu nome lá e começa a pintar a minha história. E no final ele assina para deixar descrito o meu valor. Porque um quadro, se ele não tem a assinatura de alguém importante, ele tem um valor comum. Dependendo do pintor, o quadro tem proporções inimagináveis em preço, em valor. O que me valoriza não é necessariamente o quadro, é o pintor. Meu Deus. E aí é o sentido de colocar no fim da música, ele assinou a obra que sou eu e na assinatura estava escrito Deus.